Vamos começar então os nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo escolhido é o 6º e o tópico 5º, o advento do Espírito de Verdade. Kardec, quando tomou a decisão de escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava tomado de inúmeros receios, porque ao mesmo tempo que ele via a necessidade de deixar mais clara a moral cristã, revelada em O Livro dos Espíritos, com muito mais clareza do que a leitura narrativa, histórica dos evangelhos canônicos, ele percebeu que além dos fatos históricos de Jesus, ele precisava destacar, quer dizer, ele no sentido do o espiritismo, né? Precisava destacar, então, a moral cristã, sem livre, digamos assim, da influência que a Igreja Católica e os protestantes também, na luta que vinham travando ao longo dos anos, cunhavam na cabeça das pessoas distorções e alguns rituais, alguns procedimentos de interesse, até desvios mesmo teológicos, por conta da política de governo e do fator econômico que influenciava, então, aqueles que se colocavam no papado, os seus cardeais, bispos e a hierarquia da igreja, fruto até da situação que todos nós vivíamos na Idade Média, né? Assim, não é culpa da igreja ou do Papa X, Y, Z, né? A culpa é nossa, como humanidade, como o grau de evolução, como fraqueza moral generalizada, né? Porque é muito fácil colocar a culpa em alguém, em uma autoridade que está lá tentando cumprir o papel que lhe cabe, enquanto a gente, num desafio muito menor, numa missão muito mais diminuta, não dá conta de lidar com os próprios conflitos. Então, não adianta a gente acusar nada, né? Nós todos vivemos nesse meio e ocupamos esses papéis. A Idade Média, ela teve aproximadamente 1000 anos, que dá cerca de 10 encarnações, né? Em algumas delas, nós fizemos parte desse clero, né? Ocupamos posições importantes, e fomos, de certa forma, cúmplices, então, de todos os desmandos que as igrejas, em geral, realizaram naquele período. Mas Kardec, muito preocupado, então, em resgatar o cristianismo originário, e intuído, obviamente, pelo Espírito de Verdade e pela falange de inúmeros espíritos elevados que com ele trabalhavam. Quando eu digo aqui intuído, é importante que a gente se lembre que Kardec não apresentava mediunidade ostensiva, né? Kardec não tinha psicografia, não tinha psicofonia, não tinha vidência, né? Quando os eventos aconteciam com ele, normalmente eram por intermédio de outras pessoas, né? Esses sim, médiums, então, que se reuniram no entorno dele e que ele foi investigando, avaliando e chamando invocando para os seus trabalhos, né? O desvelamento, digamos assim, das mensagens que chegavam pela falange do Espírito de Verdade. E ele foi consolidando isso primeiro no Livro dos Espíritos e depois nos outros 4 livros que vieram na sequência. Então, no Evangelho, ele percebe que ele precisava ir mais a fundo nas questões morais tratadas no Livro dos Espíritos. Mas ele tinha muito receio de fazer isso porque ele sabia, ele temia, acho que era essa palavra, a reação daqueles que já perseguiam o Espiritismo de início, de largada, né? Dentre eles a própria Igreja Católica, a comunidade de cientistas, da qual Kardec fazia parte no início, né, em que ele foi excluído da Sociedade Científica de Paris,
e inúmeros outros grupos fanáticos religiosos que se opunham a ele sem aceitar sequer uma discussão sensata, racional, filosófica, científica, como ele propõe. Então ele temia muito com a sua esposa esse trabalho. E em alguns momentos ele chegou a pensar se a missão que ele deveria ter como um patamar final, digamos assim, do Espiritismo, seria então fundar uma nova religião, né? Como fez Augusto Comte. Augusto Comte foi o pai do positivismo, cerca de 200 anos antes de Kardec. Ele então trouxe, né, o questionamento, assim como Descartes também, o questionamento da racionalidade diante das fantasias, da ritualística, da mística influenciada por desmandos mesmos, por falsas orientações, por fantasias de modo geral, né, ilusões, portanto, a respeito da espiritualidade. Então, Augusto Comte, ele, pai do racionalismo, né, e Descartes, o pai do cartesianismo, né? Então, o Augusto Comte, ele chega a fundar uma igreja materialista. Essa igreja existe, inclusive, aqui no Rio de Janeiro. Foi a primeira, se não me falha a memória, a primeira igreja fundada por ele fora da Europa, né? Então, existe aqui uma igreja positivista. Mas não era uma igreja voltada para um ser divino de criação, né? Era voltado para um estudo materialista mesmo, achando que as coisas surgiram na matéria e tinham uma razão própria dentro dos elementos da química, da física, da biologia e assim por diante. Então, Kardec, talvez influenciado por esse modismo, ou por essa ideia, pela ideia até de alguns reformadores protestantes que se opunham à ideia religiosa, e pelo pensamento científico também da época, né, como de Newton, de Leibniz e tantos outros grandes físicos, cientistas em geral, porque hoje a gente chama eles de físicos ou matemáticos, mas na verdade naquela época eles eram também alquimistas, né? Eles estudavam todas, eles eram filósofos, eram muitas vezes artistas, não havia essa classificação científica que nós temos hoje, né? De disciplinas, focados em determinadas disciplinas. Então, Kardec se sente ali tocado por isso e ele questiona o Espírito de verdade, se o Espiritismo não deveria tornar-se uma nova religião, né? E ele é repreendido pelo Espírito de verdade, dizendo que a missão do Espiritismo era desaparecer, né? Que na verdade o Espiritismo era o futuro das religiões e não a religião do futuro. Quer dizer, o papel do Espiritismo era trazer a revelação do Consolador prometido, resgatar a ideia da reencarnação, que havia sido excluída dos evangelhos, da Bíblia em geral, né? E retomar o elemento da caridade como aquele único capaz de promover a salvação individual, né? Então, fora da caridade não há salvação. Essa é a grande mensagem trazida pela revelação espírita, juntamente com a continuação da vida após a morte. Na verdade, que a vida principal é após a morte física, né? Nós vivemos no espírito, é o espírito quem vive, e o corpo físico apenas representa uma etapa passageira de uma experiência na Terra. E essa necessidade de que nós finalmente implementássemos aqui a fraternidade. Pois bem, então ele é repreendido e é pedido a ele que, ao invés de dizer que era um evangelho redivivo, ou um evangelho revisto, né, o que poderia trazer muita polêmica, ou talvez o evangelho verdadeiro, coisas desse tipo, quer dizer, foi solicitado a ele que se concentrasse na moral, de fato, cristã,
deixando de lado os fatores históricos e buscando nas mensagens mediúnicas, pelo método que ele havia desenvolvido, então, traçar ali um paralelo dessas mensagens, já com outras mensagens conhecidas da humanidade, principalmente aquelas reveladas pelos filósofos gregos da época de Sócrates e Platão. Por isso que a gente vê na introdução essa importância que ele dá a esses filósofos. Mas tem muitas coisas do espiritismo que são iguais ao budismo, ou ao hinduísmo, ou várias outras religiões. Sim, né? Porque todas as religiões se influenciaram de um modo geral, assim como todos os mitos também, e a revelação ela não foi unicamente feita aos hebreus, né? Os hebreus apenas foram talvez os povos que mais foram fiéis, digamos assim, à revelação espiritual, mas mesmo assim se desviando gravemente em alguns aspectos, né? Mas sem dúvida a religião hebraica ou judaica é aquela que mais influencia a humanidade ocidental, né? E quando a gente pensa nas três maiores religiões que hoje dominam a Terra, a primeira é a religião judaica, não em volume de pessoas, mas em volume é o islamismo, né? Depois o cristianismo e, por último, o judaísmo. Mas as três têm a mesma raiz. Mas não significa que seja a raiz verdadeira e única da revelação espiritual, né? Então, as religiões orientais também, principalmente aquelas originadas na China, no que seria a grande Mongólia da antiguidade, né? Ou a grande China da humanidade, com o confucionismo, o taoísmo, depois no Japão o shintoísmo, e as vertentes todas hindus, budistas e etc., né? Sem contar também a influência que a religião egípcia, o zoroastrismo e os próprios sumérios exerceram sobre as imagens. Então, mas a religião na Terra, Kardec poderia ter se concentrado nisso, mas ele teria que escrever um compêndio. Ele teria que fazer um compêndio sobre as religiões antigas, que naquela época sequer havia tanto material, tanto documento como nós temos hoje. Muita coisa sobre essas religiões que eu estou falando passaram a estar disponíveis apenas no século XX, não no século XIX, em decorrência das traduções, das escavações, né, dos documentos que foram encontrados. Então, eu diria que era praticamente impossível na época de Kardec fazer isso. E por isso ele se concentra, então, vamos dizer assim, no pensamento filosófico, que até hoje é muito, muito atual, né, de Sócrates e Platão. Podemos acrescentar algumas coisas de Aristóteles também, mas principalmente Sócrates e Platão. E na essência do Evangelho de Jesus, quer dizer, nas suas narrativas, que o próprio Jesus consolida muitos dos ensinamentos trazidos nas revelações espirituais antes dele, nos gestos que ele pratica. Quer dizer, Jesus foi mais do que um grande orador, ele foi o exemplo do mestre que coloca em prática as lições que traz. Então, Jesus não era alguém que deixou uma lição escrita, né? Não escreveu nada, e nem uma grande oratória que pudesse ser reproduzida. Não, ele trouxe a lição prática, a vida prática, é isso que Jesus nos traz. E aí Kardec então se isola de todo mundo, receoso disso. Quando termina o seu trabalho, ele passa a chamar, até se me falha a memória por orientação do seu editor, de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem um grau de humildade, né? Aqui, de uma certa ponderação, digamos assim, olha, isso é um ponto de vista do Espiritismo, sem criar uma polêmica de que essa é a grande verdade, essa é a revelação final, superior, né? Como muitas religiões fazem, como muitas religiões tentam se impor, como dizer, nós somos o único caminho, a única salvação. O próprio Chico Xavier, questionado sobre isso, se aqueles que se salvariam seriam apenas os espíritas, ele diz, olha, a minha religião é o amor. Se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não tem salvação, eu não seria espírita. Mas Kardec disse, fora da caridade não há salvação, né? Então a gente sempre tem que levar isso em consideração e também tem que sempre lembrar que o espiritismo não é o fim, né? Não é a religião final, né? O espiritismo é aquilo que as religiões deverão se transformar. Quer dizer, as revelações que são trazidas pelo espiritismo serão
reconhecidas pelas outras religiões como verdade, e assim, e todas elas manterão as suas particularidades, as suas ritualísticas, de modo que cada um possa continuar seguindo conforme as suas crenças, os seus valores, mas com uma única verdade que será restabelecida. Então, e mais, outra coisa importante, né? Kardec fala da transição planetária, né, no livro A Gênese, nos últimos capítulos, e ele prevê depois, nas mensagens que mandou no Reformador, que essa transição deveria durar cerca de 200 anos. Por isso até que Emmanuel, quando fala de 2057, se vocês fizerem a conta, em 2057 o Espiritismo estará completando exatamente 200 anos, porque o livro dos Espíritos foi editado em 1857. Então, em 2057, o Espiritismo completará 200 anos dessa primeira publicação, a primeira revelação trazida como consolação por intermédio do Espiritismo. Mas essa data é certa e não é. Isso é uma referência, né? Claro que as datas elas não são precisas. O nosso calendário é apenas um cálculo feito das rotações que a Terra faz em torno do Sol. Então, é tudo muito relativo, né? No universo não há uma regência temporal por conta do sistema solar e das voltas que a Terra dá. O tempo na Terra é um, em Mercúrio é outro, em Júpiter é outro, em Saturno outro e assim por diante, e fora do sistema solar é outro, né? Então isso tudo é apenas um ponto de vista referencial, mas que serve, vamos dizer assim, como um farol de atenção e de cuidado. Por que eu estou trazendo esse aspecto? Porque o Espiritismo ele também é transitório, né? Então a gente precisa aprender a lidar que na medida que a gente se aproxima dessa data, significa que as revelações trazidas no Espiritismo se tornarão mais universais. E essa revelação será confirmada pela ciência, segundo o próprio Kardec. Kardec dizia que se houvesse alguma contradição entre uma revelação trazida pelo Espiritismo e um conhecimento científico, nós deveríamos acatar o conhecimento científico, né, naquilo que fosse de fato a prova, né, e não como suposição, porque a ciência lida muito com hipóteses que são revistas, hipóteses consistentes, etc., mas que são revistas, né? Então, quando a ciência tenta se abstrair da existência de Deus, isso é uma hipótese científica, isso não é uma prova científica. Nunca ninguém provou que Deus não exista. Fica claro isso para vocês? Uma coisa é a hipótese científica, ou a hipótese filosófica. A outra é a comprovação científica, né? Ninguém pode negar que existe o Sol ou a Terra, né? Porque nós vivemos aqui. Mas alguém pode nos revelar que a Terra e o Sol não são apenas as expressões que nós capturamos pelos nossos sentidos. Então a Terra não é apenas o que a gente enxerga como atmosfera, a superfície, a sua crosta e subcrosta, etc. Então, ela tem inúmeras outras camadas e dimensões que nós não conseguimos detectar, mas um dia conseguiremos. São nessas dimensões que habitam os espíritos da quarta dimensão, quinta dimensão e assim por diante, né? Muito bem, então voltando aqui ao texto. Sendo sendo o Espiritismo uma revelação transitória, é importante que se diga que o Evangelho de Jesus não é transitório. Então esse livro, ele se difere dos outros, porque aqui o que está escrito é uma revelação perene. No livro dos Espíritos, né, se a gente for fazer um estudo hoje comparado, a gente vai verificar que muitas das coisas trazidas ali naquela época, há mais de 150 anos, eram de acordo com a possibilidade de compreensão das pessoas daquele período, da ciência disponível naquele período, né? Então não é que estava errado, mas muitas coisas não estavam completas ou profundas. E isso veio sendo revelado por inúmeros outros autores espirituais que complementaram. A maior complementação que a gente tem registro é da obra de Chico Xavier.
principalmente por Emmanuel e André Luiz. Mas muitos outros autores, como Humberto de Campos e assim por diante, né, foram também médios instrumentos da revelação da espiritualidade maior, de uma continuidade do trabalho de espírito de verdade para ir nos esclarecendo sobre isso. E hoje, muitos esclarecimentos continuam acontecendo ao longo do tempo. Porque a revelação espírita não terminou. A revelação espírita irá terminar quando houver um consenso mundial sobre esses fatores que eu comentei, que é a reencarnação, né, ou seja, a vida após a morte, o ciclo de existências evolutivas por meio da reencarnação e de outras formas depois que encerra esse ciclo também, mas que a vida de fato acontece no plano espiritual. Nós somos espíritos e não corpos físicos, estamos aqui de passagem, né? E que a nossa salvação, ou seja, a forma de nós encerrarmos o ciclo das encarnações é pela caridade e pela fraternidade. Quer dizer, quando a Terra se transformar num planeta de amor, então nós deixaremos de precisar reencarnar e poderemos reencarnar voluntariamente, em missão, mas deixaremos de estar obrigados como prova involuntária na nossa reencarnação. Hoje nós precisamos, o corpo físico é uma maneira de retificar os prejuízos que nós causamos ao nosso perispírito. A única forma de retificar, de tratar as doenças do perispírito é a reencarnação. Mas quando nós aprendermos a amar, isso não será mais necessário. Então, esses dois fatores, né, da reencarnação e da caridade, deverão ser assumidos, encarados como verdade por toda a ciência, a filosofia e as religiões, e aí então o Espiritismo perderá o seu papel. Perderá o seu papel por quê? Porque ele será incorporado nas outras religiões. Porém, o Evangelho deverá ser continuamente relembrado e aprimorado, né, na sua essência. Quer dizer, essa compreensão das mensagens de Jesus, da vida de Jesus, da Boa Nova, ela terá que ser cada vez mais absorvida e compreendida em passo a passo. André Luiz comenta isso nas palestras que ele assistia no plano espiritual, dizendo como era surpreendente que inúmeros espíritos se dedicassem, às vezes, a uma única passagem do Evangelho de Jesus, se aprofundando e aprofundando em todos os sentidos, em todos os significados, em todas as formas de aplicação desses ensinamentos na vida prática. Então, cabe a nós estudarmos isso. E talvez isso também responda a vocês, por que toda semana a gente lê os tópicos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, e porque muitas vezes esses tópicos são repetidos. É porque nós ainda não compreendemos profundamente. Ou há um aspecto, uma distinção específica a ser feita nesse contexto. Bom, então, sobre o advento do Espírito de Verdade, nós temos que lembrar aqui, obviamente, né, da passagem de Jesus, em que ele diz na sua despedida dos apóstolos, quando ele retornaria à pátria espiritual, que ele enviaria um paráclito, né? Essa palavra paráclito, ela foi utilizada de muitas formas. Ela foi escrita em latim, ela foi escrita em grego, né? Originalmente lá em grego, nas passagens do Evangelho principalmente. Os textos dos Evangelhos que ficaram para nós são em grego. Alguma coisa que se vê dos Evangelhos antigos, etíopes, ou então até lá encontrado no Egito, ou no próprio, nas montanhas de Qumran, né? De Qumran, lá em Israel, enfim, demonstram que tem um significado daquele que nos representa e que nos consola. Kardec traduziu como consolador no francês, né? E que eu acho que é uma excelente tradução adotada por ele, né? Mas algumas bíblias, alguns textos evangélicos falam de um advogado, daquele que irá nos defender perante o julgamento do Pai.
Nós vamos tomar um pouco de cuidado com essas definições pelo seguinte: a tradição judaica desenha um Deus que é vingador, um Deus que se baseia naquele princípio da vingança, do olho por olho, dente por dente, embora isso não esteja na Bíblia, isso está apenas na tradição talmúdica, que era, na verdade, uma herança da lei de Talião, do período que eles ficaram presos na Babilônia, né, os hebreus. Mas isso é muito forte até hoje, né? Quando a gente vê a guerra de Gaza, a gente vê que isso faz parte da cultura, né? Se vocês me atacaram, eu ataco de volta. Então isso é parte daquela cultura, e não é apenas dos hebreus, é de toda a cultura daquela região. Isso é um ensinamento trazido pela Babilônia, né? Então que influenciou todos aqueles povos antigos, e nos influencia também. Já falei isso aqui, nós ainda somos muito vingativos. Hoje, quando a gente chama o poder de polícia ou da justiça, do judiciário, a gente simplesmente delega que seja feito um julgamento e dado uma sentença, uma punição para aquela pessoa que promoveu um crime ou que cometeu uma infração que nos atinge diretamente. Mas nós continuamos esperando a vingança. E quando nós oramos a Deus, muitas vezes também nós esperamos que Deus haja em vingança, né? É como se Ele estivesse do nosso lado e não do lado do nosso inimigo, né? Como se pudesse separar isso, né? Como é que Deus seria justo se Ele tomasse partido, né, o nosso partido, não do outro, e assim por diante. É mais ou menos como na final da Copa do Mundo, se Deus tivesse que escolher um time de futebol, né? Não faz o menor sentido a gente pensar nesse tipo de tradição. Pois bem, essa é a tradição judaica que é incorporada no cristianismo. Então, pensar nessa expressão de um paráclito, né, que vai nos defender, é quase como se fosse um advogado de defesa. Olha, nós somos criminosos, vai ter um tribunal, Deus vem lá vestido de juiz, com a sua espada implacável, e nós estamos ali humilhados por aquele Deus poderoso, personificado, barbudo, né, cabelo branco, e que vai então nos condenar com severidade. E aí precisa de Jesus, né, e o Espírito Santo para nos defender. Bom, eu não sei vocês, mas isso não faz o menor sentido racional para mim, principalmente depois da revelação espírita, né? Então a ideia que Kardec traz não é de um advogado, no sentido de alguém que vai nos defender. Ora, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções, Deus sabe de nós em todas as nossas existências como espíritos, muito mais do que nós sabemos. Deus sabe de nós desde a época que nós éramos partículas elementais, né, atômicas, subatômicas, que foram evoluindo no processo da nossa galáxia, e talvez até de outras galáxias, talvez até de outros universos, porque a gente não sabe quantos bilhões e trilhões de anos nós demoramos para percorrer esse trajeto até aqui, e quantos mais nós teremos que percorrer adiante. Então, Deus é misericordioso, Deus é essencialmente amoroso. Se Ele quisesse nos punir, Ele já teria feito isso lá atrás. Ele mandava desintegrar aquele átomo e acabou. Deus não está esperando que a gente se torne adulto para depois aplicar a pena. Não existe essa vingança, essa maldade. Isso não coincide com o pensamento das leis que regem a coerência do universo. Isso seria insensato, seria uma coisa muito elementar, um erro muito elementar. Então, a tradição trazida, a nova tradição trazida pelo Espiritismo, mas que na verdade resgata a mensagem de Jesus, então ela é uma tradição que se baseia no próprio Jesus como revelação, a sua boa nova, é de que Jesus nos enviaria um consolador, dizendo assim: olha, eu já reencarnei na Terra, cumpri um papel que é excepcional. Quer dizer, os planetas por aí não tem Cristo se reencarnando, não. O Cristo reencarna na Terra quando o planeta está muito mal. É mais ou menos assim: você vai para o hospital, passa lá na triagem, a enfermeira fala com você, você vai para um clínico geral. Se você tiver mais ou menos, você tem uma prescrição do medicamento e vai para casa. Agora, aqueles que estão muito maus, eles vão direto para o centro cirúrgico e de lá ficam na UTI vários dias.
Nós estamos no centro cirúrgico, nem para UTI nós fomos. Desculpe se eu estou dando spoiler. Nós estamos no centro cirúrgico. Nós ainda não passamos pela cirurgia grave que irá nos acometer, de mudança profunda da nossa vibração espiritual. É justamente isso que representa a transição planetária. O processo cirúrgico de intervenção espiritual que irá nos modificar. E depois nós estaremos convalescentes em período de regeneração por cerca de 1000 anos, pelo menos. Alguns falam até 7.000 anos. Para que finalmente a gente possa entrar num grau de amorosidade e daí poder habitar mundos mais fraternos. Então, portanto, praticar a boa nova e o Evangelho de Jesus. Então, Jesus diz assim, olha, como vocês estão muito, muito, muito doentes, aqui na Terra foram reunidos espíritos muito doentes, Jesus nunca fala em atraso, Jesus nunca fala em aflição, Jesus nunca nos condena, nunca nos julga. Jesus jamais disse para nós, olha, vocês são culpados dessa porcaria, dessas guerras, dessas doenças. Ele não vê um leproso e diz assim, você na encarnação passada, você cortou a perna de várias pessoas, causou doenças, chicoteou, causou... Não, vocês sabem disso, alguma passagem? Se alguém achar alguma passagem que diga isso dos trabalhos de Jesus, por favor, me mostre. Jesus jamais condenou qualquer pessoa que lhe pedisse socorro. Ele jamais julgou. Ele disse claramente, eu não vim julgar vocês. A justiça cabe ao Pai. Mas nós insistimos em praticar a injustiça. Porque nós achamos que fazemos justiça, mas é injustiça. Então Jesus não julga e nem Deus julga. Quem nos julga é a própria consciência. Nós é que nos julgamos. Nós é que colocamos em nós a culpa, o remorso. Nós é que despertamos para a dor do mal que nós causamos. E percebemos o efeito bumerangue das coisas que nós fazemos, que vão e que voltam, que é o que a gente chama de lei de ação e reação. Aquela mesma lei, né, estabelecida ali, descoberta por Newton, pouco antes de Kardec. Então, nesse contexto, Jesus nos diz, olha, vim aqui excepcionalmente como Cristo, na presença de vocês. Vocês, ao invés de prestarem atenção no que eu dizia, de viverem como eu os convidei a viver, vocês me condenaram, me julgaram, me maltrataram, me perseguiram, né? Me crucificaram. Mas eu venci a morte, ou seja, eu venci o medo que vocês mesmos se impõem. Eu não preciso mais reencarnar, quem tem que reencarnar são vocês. Então eu não voltarei em corpo físico, eu voltarei sim, para separar o joio do trigo, para saber aqueles que aprenderam ou não as lições depois do tempo determinado, que é esse período que nós estamos vivendo. Mas ele diz, mas antes disso, quando tudo tiver em grande tormento, quando tudo parecer desequilibrado, quando vierem os falsos profetas, quando finalmente vocês forem confundidos pelas revelações científicas, filosóficas, entrando em choque de conhecimento, sem que ninguém possa chegar a uma conclusão definitiva, quando vocês forem dominados pelos impulsos e pelos instintos dos desejos carnais, das necessidades terrenas, então eu, parecendo ser o fim, eu vos enviarei o Consolador. Então, nesse sentido, alguns interpretaram, então virá o Espírito Santo. Gente, isso é tudo denominação, pode chamar o nome que vocês quiserem. Porque o que interessa é o conceito, e o conceito é de consolação. Consolação e direção, eu diria assim. Porque na medida em que o Espiritismo traz uma revelação, também esse Consolador nos apacenta como ovelhas rebeldes para nos dar uma diretriz, para nos dizer qual é o caminho, para nos dizer para onde nós devemos seguir. Na verdade, mostrando aquilo que ele, Jesus, já havia nos mostrado. Então, a chegada do Consolador é o conjunto da revelação espírita, não é uma pessoa. Muitas pessoas, e os próprios apóstolos fizeram isso, imaginavam que Jesus voltaria, que ele retornaria.
e que esse Consolador ainda seria também uma forma física presente, porque nós somos carentes, a gente quer, né? A gente não se conforma dizer assim, perdemos um ente querido e esse Espírito está ali próximo de nós. Não, a gente queria ele aqui presente, a gente queria aqui do nosso lado. Nós temos essa carência, não vou chamar de egoísmo, não, é uma carência nossa, é um desejo, né? Eu perdi meus pais muito criança, de uma vontade, eu gostaria muito que eles estivessem aqui, né? Eu sinto muita falta da dona Paulinha, você vai fazer 4 anos agora, né? O seu desencarne, e a gente sente muita falta, muita ausência dela, né? Mas, né, Marta? Mas, assim, nós sabemos que ela está bem e ela cumpriu o papel dela, nós estamos aqui ainda, ela está ali na fila esperando a gente. Daqui a pouco o tempo para ela passa muito mais rápido que para nós. O tempo de espera dela é muito menor. Para nós a sensação é de um longo prazo. É difícil isso, aceitar essas provas de perdas enormes que nós temos. Então, a ideia do Consolador é de um grupamento de espíritos que são os trabalhadores da primeira hora. Nós somos da última hora. Os trabalhadores da primeira hora. Então, aqueles cristãos que são os discípulos de Jesus, né? Os 500 da Galileia, digamos assim, mais os outros espíritos que foram na segunda leva, que sofreram um martírio, por exemplo, nas perseguições romanas, aqueles que se tornaram missionários nas encarnações seguintes e assim por diante. Essa multidão de espíritos, mas somados ainda àqueles que nem reencarnaram porque já não precisavam, que já vieram em missão, por exemplo, apoiando o trabalho de Jesus, né? Ou espíritos até que antes de Jesus também vieram como missionários, como Buda, como Zoroastro, como Confúcio, como Sócrates, Platão e etc. Quer dizer, grandes espíritos que vieram para propagar o bem, o amor, a fraternidade. Então, esses espíritos da primeira hora são o conjunto de espíritos que formam a falange do Espírito de Verdade. Eles são os consoladores prometidos, até para que a mensagem de Jesus e a revelação de Jesus possa chegar ao maior número possível de espíritos encarnados. Vejam, na época de Jesus, eu não sei o número preciso, mas talvez não houvesse na Terra encarnado mais do que 200 milhões de pessoas. Possivelmente, ia ser algo próximo desse número. 200 milhões. Gente, 200 milhões tem o Brasil, né? Quer dizer, hoje nós estamos falando de cerca de 8 bilhões de encarnados. Daqui a 10 anos vão ter 10 bilhões. Né? Daqui a 20 anos a gente deve ter 15 bilhões, não sei, né? Talvez 30 bilhões. Depende muito de como continuar o crescimento populacional, principalmente em países como a Índia, como a China e as nações muçulmanas, e africanos, que são os que mais reproduzem em quantidade. Hoje no Brasil já começou a diminuir. O brasileiro, de um modo geral, casava e tinha 3, 4 filhos. Hoje em dia tem muita gente que não casa e não tem filho. Tem muita gente que tem a decisão, jovens que estão aí, não querem reencarnar, eu estou pensando assim, não querem reencarnar, né? Porque não vão ter filho, não vai ter ninguém para reencarnar, então não vai reencarnar. Mas isso tem muito a ver com o ciclo de reencarnação. Claro que tem que haver uma responsabilidade desse processo, mas para o ciclo de planejamento humanitário, ele depende um pouco disso. As profecias que tratam a respeito dessa transição planetária estimam que no final reste talvez 1/3 apenas da humanidade atual, né? Por diversos fatores, né? Cataclismos, doenças, ou até por essas condições sociais, né? Pelas nossas próprias opções, né? Nos torcer e rezar para que não haja, por exemplo, uma guerra grave mundial, que seria muito, né? Mas de qualquer forma, nós sempre temos uma chance do extermínio, que nós precisamos trabalhar, rezar, meditar, pensar vibracionalmente, de forma que essa energia não encontre espaço para se manifestar. Mas existe isso. Algumas profecias falam em 1/3 apenas da humanidade. Vamos dizer que seja 50%, vamos dizer que sejam 2/3, não importa, né? Mas se nós precisamos retornar à Terra, e nós precisamos,
nós esperamos que seja aqui a nossa próxima encarnação, né? Porque senão nós teremos que ir a um outro orbe, possivelmente menos evoluído, em condições mais atrasadas, subdesenvolvidas. Então nós esperamos reencarnar aqui. Para essa reencarnação, nós temos que trabalhar o nosso futuro planetário. Trabalhar hoje a natureza. Trabalhar hoje o cuidado, o zelo com a natureza. A proteção dos animais, dos minerais, dos vegetais. Se nós destruirmos as florestas, daqui a 100 anos, como nós iremos respirar? Nós já estamos destruindo os oceanos. Então, os oceanos que produzem uma parte do oxigênio pelas algas, né? Estamos destruindo as florestas. Como será a atmosfera da Terra? Alguns estudos científicos apontam que se nós pegássemos um homem, uma mulher, de 2.000 anos atrás, conseguíssemos que ela tivesse congelada, imagine assim, se a pessoa tivesse congelada e nós trouxéssemos uma cápsula do tempo para agora, abríssemos essa cápsula, esse ser humano morreria intoxicado. O ar que ele se respirava 2.000 anos atrás era infinitamente mais puro. Hoje em dia, a atmosfera da Terra é repleta de metais pesados, né? A acidez se vê das chuvas, a poluição de gases tóxicos extrema e a densidade dos pensamentos. Então, nós, vivendo há 2.000 anos atrás, tínhamos um pensamento muito mais livre, muito mais leve do que nós temos hoje. Então, imagine daqui a 100, 200 anos, numa reencarnação nossa, se não mudar nada no que nós estamos fazendo hoje, como estará essa Terra? Será que será habitável? Ou será que a gente vai enxergar aqui um planeta similar aos filmes de Hollywood quando falam do Apocalipse? O que a gente sabe de positivo? E aí, acreditando nessa missão trazida pelo Espírito Consolador, é que inúmeros espíritos missionários dessa primeira, segunda e terceira geração se voluntariaram para reencarnar agora na Terra. Então, Divaldo, Chico, vários outros médiuns falam que a partir do ano que vem, inúmeros espíritos irão reencarnar para daqui a 30, 40, 50 anos, ou seja, quando eles estiverem na plenitude adulta, eles começarem a restaurar a Terra. Gente, o que será que isso significa? Pensem comigo. Primeiro, eu penso assim, 2025, ou seja, alguma coisa em 2024 mais grave vai acontecer. Porque senão eles não estariam vindo em 2025, porque eles não têm karma para passar. Mas, de 2025 até 2057, muita coisa também pode acontecer. Mas, certamente, eles já escaparam de algumas coisas. Fiquemos atentos. As mensagens são claras. Não tem tempo para mudar mais. Não é esperar um Consolador que vai chegar de novo. O Consolador já veio. O Consolador já veio com Kardec. E junto com outras revelações. Porque não foi só Kardec, não. Em outros povos, em outros lugares, vieram outras revelações similares, com ideias muito parecidas. A gente vê espíritos, vamos chamar assim, talvez até avatares, importantíssimos. Se a gente pega Sai Baba na Índia, ou Yogananda, né, que foram espíritos importantíssimos no século passado, trazendo a mensagem, o próprio Gandhi, também um missionário incrível, né? O papel desempenhado por Mandela, nos Estados Unidos, vários espíritos chegaram, missionários, com trabalhos grandiosos sobre isso, em toda a Europa, muitos cientistas, né, como Einstein, muitos artistas. Então, esses missionários já trouxeram a revelação. O que é que a gente está esperando? Mas Jesus vai voltar. Não. Jesus já está aqui e a gente já tem mensagens disso dizendo. Só que a gente está esperando o quê? Que Jesus vai aparecer na nossa casa, que ele vai aparecer na televisão? No momento em que houver uma transmissão, possivelmente hoje pela tecnologia que a gente tem, né, é possível saber de uma chegada
de um espírito missionário, um Cristo Consolador como Jesus, ele pode se projetar em todas as telas de celular, em todas as telas de televisão, ele pode até se fazer presente, ele pode ter uma nave gigante do tamanho da Lua que vai ser visível no planeta inteiro. Tem milhares de formas que nós nem temos ideia de como ele poderia se manifestar. Pelo poder crístico que ele tem de ubiquidade, ele poderia até se materializar à nossa frente, simultaneamente em diversos lugares. Mas a gente parece que está esperando isso para quê? Qual é a finalidade? Aí tá bom, Jesus chegou, e aí, nós vamos fazer o quê? Não, agora Jesus chegou, agora eu vou amar. Agora é Deus acima de todas as coisas e a caridade acima de tudo. É isso? Nós estamos esperando ele bater na nossa porta para mudar a nossa postura? Será que, assim, até lá, a gente está fazendo o quê? Esperando acabar a próxima série da Netflix? A próxima novela da Globo? Ou a nova tela do TikTok que vai rolar no nosso celular? A nova mensagem repassada e repassada e repassada de WhatsApp, que ninguém aguenta mais? Porque nós estamos letárgicos. Nós estamos paralisados, aguardando algo que não faz o menor sentido. Porque a revelação já veio. E o momento é agora. Olha, ninguém é obrigado a acreditar. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a mudar. Jesus deixou muito claro, Jesus era muito tolerante com aqueles que não queriam fazer a mudança, mas ele era muito firme com aqueles que queriam e prometiam fazer. Quando a gente vê o comportamento de Jesus, por exemplo, com Nicodemos, a paciência que ele teve com Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote importante do tempo. Ele sabia que Nicodemos queria mudar, mas ele não conseguia, porque ele achava que ser sacerdote, que era o que ele estudou a vida inteira, era algo importante. Como é que ele modificava as contradições que ele via na cabeça dele? E Jesus foi muito paciente. Durante 3 anos, Nicodemos ia escondido falar com Jesus. Ele sabia que o Sinédrio era contra. Ele sabia que ele não podia proteger Jesus. O Sinédrio estava perseguindo Jesus. E ele ia escondido. Mas ele, aos poucos, ele foi cedendo, ele foi tomando riscos, foi assumindo riscos, a ponto de ser contra o sumo sacerdote no momento em que foi determinada a prisão de Jesus. Mas ele era muito sábio e muito respeitado. Mas imagina a dificuldade, a prova desse sacerdote, tendo que viver ao lado daqueles que condenavam Jesus. Um outro exemplo conhecido de nós, espíritos, é Emmanuel. Emmanuel havia sido escolhido para ser um dos propagadores do Evangelho de Jesus, como Paulo. Emmanuel seria alguém para escrever o Evangelho de Jesus, porque ele era muito letrado. Emmanuel era um filósofo de tradição, ele era um estadista, um senador romano, sabia, coitado daqueles apóstolos, eles eram ignorantes, tanto que Jesus teve que convocar Paulo, porque Paulo pelo menos era estudado, ele era um rabino também, porque os outros eram todos analfabetos, semi-analfabetos. Ninguém tinha condição de escrever. Eles demoraram anos e anos para escrever o Evangelho, porque ninguém sabia escrever. E muitos deles não foram os autores. Eles narravam, e alguém que sabia escrever, como Lucas, foi lá e escreveu o Evangelho, como Marcos. Porque eles não sabiam escrever. E Jesus não queria deixar uma letra fria para que as pessoas ficassem distorcendo depois, interpretando aquilo literalmente. Ele precisava da vivência prática do Evangelho, e não de um texto grafado como as tábuas de Moisés. A revelação escrita já havia acontecido de diversas maneiras. Então, quando a gente fala da revelação do Consolador, a gente enxerga ali em Emmanuel a paciência de Jesus, o amor que Jesus teve por ele, de olhar nos olhos dele, entender que ele precisava, que ele queria muito que a filha fosse curada, mas ele ainda não estava desperto no estágio do abandono. Se Emmanuel tivesse abraçado Jesus, talvez ele tivesse evitado a condenação de Jesus, porque ele era um senador romano. Se ele escrevesse para Tibério, ele conseguiria dizer: olha, está uma bagunça aqui na Judéia, há uma corrupção só entre o governador Pilatos e o templo. Mande aqui logo a centúria e vamos acabar, destruir essa desordem, essa balbúrdia que os judeus estão vivendo aqui. Emmanuel poderia ter feito isso. É claro que Jesus talvez não tivesse deixado isso acontecer, mas estava nos poderes de Emmanuel, como representante. Ele tinha uma procuração do imperador, que era maior do que o poder que o governador Pilatos tinha.
Então, Jesus olha para ele e compreende, já olhando no futuro o que ele seria, mas percebendo que demoraria mais de 1000 anos, possivelmente, para que ele alcançasse de novo o estágio que Jesus lhe propunha ali. Eu diria que demoraria 2000 anos, provavelmente agora é que ele vai alcançar aquele mesmo instante que Jesus havia lhe oferecido. E nós também, né? Não estou falando aqui desdenhando Emmanuel, não. Eu não sei nem em que estágio que eu estava, provavelmente muito pior do que ele, jogando pedra na cruz, e devo ter demorado, não estou nem perto do processo de evolução que ele tem. Mas o Consolador já está, já veio, já chegou. Jesus já está. Nós não temos que esperar nenhum fenômeno, nós não temos que esperar nenhum ritual, nenhum processo de magia. A mensagem é a mesma há 2000 anos. Amar ao próximo como a si mesmo. O consolo é a fraternidade. O consolo é que se nós formos capazes de amar, como diz a oração de São Francisco, nós também seremos amados. No tempo que o outro puder nos amar, mas seremos amados. Que nós sejamos capazes de olhar esse Consolador agora e de mudar a nossa atitude, a simplicidade e na fraternidade, únicos capazes de nos resgatar. Na graça de Deus.